que seria pior, lutar contra vivos ou contra mortos-vivos? Eu comecei o ano lendo Apocalipse Z, de Manel Loureiro. É um livro espanhol e é sobre zumbis. Eu não sou fã de zumbis, ou pelo menos não era. Eu não acompanho filmes de zumbis, jogos de zumbis, com exceção de Plants vs Zombies. E também assisti só The Walking Dead, mas quando ganhei esse livro de presente de Natal, eu ganhei de presente do Bruno, e tem até uma dedicatória e tal. Na noite de Natal, lá estava eu lendo livros sobre zumbis. É um livro que dá uma adrenalina quando tá lendo, assim. Você fica se imaginando na situação do protagonista. São 3 livros, e esse é o primeiro livro da série Apocalipse Z. O livro é em primeira pessoa e é um cara escrevendo num blog por conselho do terapeuta dele, depois que a mulher dele morreu num acidente. Então ele começa a contar coisas do cotidiano dele, mas nisso ele vai comentando algumas notícias do exterior e tal. Ele acaba contando no blog dele o início de um apocalipse zumbi, mas assim, nenhuma hora ele usa o termo zumbi no livro, ele usa os não-vivos. Tudo começa com um acidente num lugar secreto da Rússia, que um país invade a Rússia, e aí pessoas são contaminadas, pessoas ficam doentes, isso vai se espalhando, mas assim, os governos escondem a história e dizem que é apenas uma doença, que é contagiosa, mas as coisas começam a ficar estranhas porque o protagonista não consegue entender qual que é o problema dessa doença, porque eles não falam direito sobre a doença, só falam que não pode chegar perto, porque a pessoa tem crises em que fica muito violento e seria perigoso ficar perto dessa pessoa. E parece que a pessoa doente não é a vítima, na verdade ela é uma culpada e tal. Aí chega ao ponto de que esse cara vê um homem sendo morto no aeroporto, então ele fica muito assustado. Porque que doença é essa que os policiais correm atrás do doente pra matar ele no meio do aeroporto? Então as coisas começam a sair do controle. Vão surgindo medidas de segurança, como por exemplo, levar toda a população das cidades para um determinado local para a polícia, os guardas, o exército poder proteger todas as pessoas juntas. Aglomeração de pessoas em coisas de zumbi nunca dá certo, então o cara é bem sensato ao ficar em casa, ou ele dá muita sorte ou é muito roubado. O começo do livro eu achei 2 coisas muito roubadas. Tudo bem, pelo menos o cara não é policial, né? Que nem no The Walking Dead, ele não sabe atirar, ele é um cara normal, é um advogado. Mas, no começo do livro, ele conta no blog dele que a energia acabou 2 vezes na semana. Mas era coisa boba, a energia dele acabou 2 vezes na semana e aí ele decide: ah, vou usar painel solar, porque a energia da minha casa acabou e eu não gosto de ficar sem energia. Então eu vou comprar painel solar e vai ficar tudo bem, porque nunca mais vou ficar sem energia na minha casa. Ok. Eu achei meio roubado isso, mas tá. Depois outra coisa foi, eu gosto de comprar minha comida pra 3 semanas, e aí eu estoco tudo no freezer porque eu não gosto de fazer compras. Também foi, mas repetindo, pelo menos ele não é um policial, ele não sabe atirar, ele é um cara normal, que tem traumas, enfim. Uma das dicas que você pode aprender sobre apocalipse zumbi nesse livro, especificamente, é que ter hobbies pode salvar sua vida. Porque às vezes conhecimentos que você acha que nunca vai utilizar podem te salvar na hora do sufoco zumbi. Ele costumava mergulhar, então ele tinha uma roupa que é a roupa que ele costuma usar quando ele tem que sair pra um lugar que ele provavelmente vai encontrar zumbis. Então é tipo um macacão do material bem grosso, que eu não me lembro o nome. E aí ele também usa arpão, porque ele praticava pesca submarina. É esse o nome? Enfim. Eu gostei bastante do livro porque foi a primeira coisa que eu li do gênero e eu fiquei satisfeita com o que eu li. Ele mostra desde o início do Apocalipse Z. Uma coisa que o livro mostra é como uma epidemia desse tipo acabaria com nossa sociedade, porque não há mais ninguém pra governar, não há mais ninguém pra proteger, não há mais ninguém pra trabalhar, pra fornecer energia pra sua casa. Enfim, é você sozinho. É muito louco ler um livro desse jeito, sem nenhum tipo de sociedade.
Tem uma parte muito interessante que ele vai parar num navio. Então ele conhece um cara que é meio militarzão, assim. O cara tá atracado num porto e vai continuar lá esperando ordens do superior. E o protagonista fala, não tem mais ninguém pra te dar ordem e tal, mas o cara não consegue. E fica esperando instruções. Simples assim. Já tem um tempo que eu quero ter um gato e tem um gato nesse livro. O nome do gato do livro é Lúculo. E quando eu comecei a ler eu achei bem estranho esse nome, mas as histórias que o protagonista vai contando sobre o gato e o jeito que ele descreve o gato é tão engraçado, assim, eu fui tão com a cara do Lúculo que com certeza quando eu tiver um gato ele vai se chamar Lúculo. São boas as chances. Eu gostei dos personagens do livro, mas tem um cara que ele encontra que vira amiguinho dele que é muito massa também. Assim, eu gostei bastante do livro e tava super empolgada, já tava olhando os preços da continuação do livro, mas o finalzinho mesmo já deu uma acalmada assim na adrenalina, aí eu falei, não, eu posso ler algumas outras coisas antes de ler a continuação. Mas agora já tem um mês que eu li o livro, então já tá dando aquela curiosidade de continuar lendo. Um comentário rápido, assim, a minha ideia é fazendo vídeos de 2 livros de cada vez, porque às vezes você gosta de um gênero literário ou de algum autor e tal, aí você vai gostar do livro que eu vou indicar, não sei, vai com a cara do livro, mas aí eu queria que você também conhecesse alguma coisa bem diferente, então como eu mostrei um livro espanhol, eu vou mostrar agora um livro brasileiro que eu li em seguida, aquela introduçãozinha que eu faço antes da vinheta, então eu vou tentar mostrar alguma coisa que os 2 livros têm em comum, mas o que eu quero mesmo é mostrar 2 livros diferentes. Então, esse daqui é Diários da Guerra de São Paulo, do Fernando Bonazzi. O Fernando Bonazzi estava num evento que eu assisti o ano passado e eu acabei comprando o livro dele. Por isso também que meu livro está devidamente autografado. E gostei do livro e me surpreendi porque eu não tinha ideia do que seria o livro. Tudo bem, tá, é sobre uma guerra, mas fora isso eu não tinha noção do que seria. E ele também está em formato de diário. O Apocalipse Z começa como um diário virtual, como um blog, mas depois ele acaba escrevendo num diário mesmo, num caderno. Esse daqui também é um diário e ele é narrado por um adolescente, um jovem, em que ele está numa guerra do futuro da ex-cidade de São Paulo. É um livro meio... eu não sei se a gente poderia chamar de distópico. Eu não sei se trata de uma distopia, acho que é um conceito que não está muito claro na minha mente. Mas, enfim, o que acontece nesse livro é que há uma guerra entre adultos e crianças, e as crianças matam os adultos e vice-versa, porque elas acham que os adultos destruíram com tudo e que eles não prestam pra nada e merecem morrer. Elas só não matam os jovens, como o protagonista, porque ele não se decidiu ainda, ele não sabe muito bem se é criança ou adulto, então elas dão um passe livre pra eles. Mas é um lugar muito estranho de se viver, o ambiente tá todo detonado. Por exemplo, as pessoas não podem ficar saindo ao sol porque elas são vítimas de radiação, mas assim, radiação daquelas, né, perigosas. Esses jovens, eles frequentam uma escola, mas quem leva esses jovens para a escola é um carro blindado que passa buscando cada jovem e cada dia eles estudam num lugar diferente porque as crianças invadem os lugares onde são as escolas para conseguirem comida e tal, então tem racionamento de água. O próprio protagonista, a cada dia que ele anota no diário dele, ele anota quantos galões de água que tem, quanto que tem de comida. E aí no meio de toda essa história eu não sabia ainda direito do que se tratava, mas no fim pra mim é uma história de amor. O protagonista se apaixona por uma garota e toda aquela destruição que ele vivia sai da mente dele quando ele se vê pensando apenas nela, que é a Ana C. O final tem uma mensagem muito bonita, assim. Mostrando um pouco do livro pra vocês, ele tem algumas imagens. Tem uma coisa legal no começo também que eu gostei, é um aviso aos chatos. Livros como este são escritos para que histórias como estas não aconteçam. Então, são esses os livros. E entre dezembro e janeiro eu participei de um amigo secreto por uma comunidade do Scooby. E a minha amiga secreta me mandou
Mãos de Cavalo, do Daniel Galera, que também é um autor nacional. E adorei, muito obrigada, Renata. E eu quero mostrar pra vocês a fofura dos mimos que ela me mandou. Veio numa caixinha. Tem muitas coisinhas bonitinhas, que tem imã pra você colocar naqueles murais. Que eu não tenho, eu vou ter que comprar depois dessas coisinhas fofas. Mas o mais bonitinho, as mina pira, é nesse daqui. Pequeno Príncipe. Fofinho, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e me digam nos comentários o que vocês acham dessa ideia de 2 livros por vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Curiosamente, assim, eu me tornei uma escritora antes de me tornar uma leitora. Eu era apaixonado por uma garota na 6ª série, ia na esquina da casa dela, eu roubava a carteirinha, era a época da ditadura, né? Porque a gente tinha uma carteirinha que, inclusive, enviava presente todo dia. Você entregava um prontuário, né, na entrada, assim, batia sinal, todo mundo, cabeça baixa, entrava em aula. E aí eu pegava a carteirinha da menina e ia na casa dela, ficava na esquina chorando, mas eu tinha vergonha de ir na casa dela, não sabia dizer para ela. Aí um dia eu fui para casa dela e escrevi um bilhete para essa mulher. Aí eu comecei a escrever um bilhete para ela. E ao final do bilhete eu escrevi, eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa em que tê-la ou não tê-la ao final do bilhete era menos importante. Ao acabar de escrever aquela carta, eu tinha me aliviado de uma coisa muito ruim que eu tinha dentro. Eu não tinha saído de mim. Eu tinha se transformado num pedaço de papel. Assim. Esse é o barato da literatura. Parece que se pratica, se lê. Depois se aprende que a leitura também tem a capacidade de galvanizar certas coisas que estão desesperadas em sua cabeça, juntamente dando um pouco mais de clareza. Então, assim, digo isso para falar para vocês que literatura tem essa importância na vida da gente. Assim, não é, infelizmente, acaba sendo instrumentalizada por uma série de razões da vida prática, mas a literatura serve para tornar o amor melhor, a comida